Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 14, diz, vamos ler a partir do 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento, onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eu quero que você atente para essa palavra do versículo 14. Ele diz, unânimes. Unânimes. O que é estar unânimes? É todos com o mesmo propósito, todos com o mesmo pensamento, todos com o mesmo foco. É isso que operava na igreja primitiva. Quando eles oravam, quando eles se reuniram para orar, eles não estavam buscando objetivos egoístas. Eles não estavam buscando satisfazer a sua própria vontade. Eles estavam buscando algo que era superior, algo que transcendia a lógica, algo que era superior a qualquer entendimento natural. Porque se eles quisessem alcançar um objetivo natural, eles tinham ficado em casa. Eles não tinham se reunido naquele lugar, eram 120 pessoas. Eles estavam com foco, eles estavam com propósito, porque Jesus já havia dito, esperem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então todos estavam com essa mentalidade, nós vamos ter o cumprimento da promessa. Jesus confirmou a promessa que foi dita há milhares de anos. Há alguns anos atrás, cerca de 400 ou 500 anos. O profeta havia dito que nos últimos dias o Senhor iria derramar sobre toda a carne. Os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Então eles estavam esperando o cumprimento da promessa. Promessa que Jesus havia confirmado. Então na mente deles era isso que estava, o cumprimento da promessa. Cumprimento da promessa. Todos ali reunidos estavam com essa mentalidade. Eles não estavam buscando objetivos egoístas. Então por isso que aqui diz, perseveraram unânimes em oração. Então essa oração não é uma oração onde eu vou pedir a Deus aquilo que eu necessito, apesar de não ser pecado. Mas essa oração, ela deixa de lado as nossas necessidades. Essa oração deixa de lado aquilo que nós precisamos. Essa oração deixa de lado a nossa família. Essa oração deixa de lado o nosso trabalho. Para algo superior, para um propósito maior. Que é o cumprimento da palavra de Deus. Deus disse, eu lanço a minha palavra e ela não volta vazia. A palavra acerca de Pentecostes foi lançada e ela não voltou vazia para essas 120 pessoas. Milhares de pessoas seguiam Jesus antes disso. Mas somente 120 deram ouvidos àquilo que ele estava falando. E 120 viram o cumprimento dessa palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como eu disse antes, é o poder de Deus. Então a palavra de Deus, ela vem acompanhada da manifestação do poder e da glória de Deus. Se nós, por algum momento, não vemos a manifestação desse poder da glória de Deus, algo está errado. E não é Deus que está errado. São as pessoas que estão erradas. O propósito está errado. O propósito não está alinhado à vontade de Deus. Não está alinhado à palavra de Deus. Porque o propósito da palavra não é fazer a minha nem a sua vontade. Mas é fazer a vontade de Deus. Amém? Então o poder de Deus, ele se manifesta quando há o propósito envolvido. E o propósito deve estar alinhado à vontade de Deus e não à nossa.
Você crê nisso? Então nós vemos que aqui deu-se início, foi o pontapé inicial para a igreja. A igreja começa após Pentecostes. E após esse mover da oração unânime, eles tiveram uma outra experiência. A partir de Pedro e João. Pedro e João foram chamados pelas autoridades. Não porque haviam afrontado a autoridade, mas porque deram ouvido à palavra de Jesus. E foram colocar em prática a palavra de Jesus. E porque eles foram colocar em prática a palavra de Jesus, eles sofreram uma perseguição de autoridades. Amém? Autoridades estão perseguindo a igreja hoje. E o que é que a igreja está fazendo? Está se escondendo? Pedro e João não se esconderam. Pedro, ele era um líder da igreja, da primeira igreja. E ele, como um líder, ele não se escondeu. Ele disse às autoridades: me diga você, se eu devo obedecer a Deus ou aos homens? Então eu digo a você, nós devemos obedecer a Deus ou aos homens? E Deus se revela na sua palavra. Amém? Tudo que nós precisamos saber de Deus, do seu caráter, como Ele pensa, como Ele age, eu tenho que conhecer a palavra. Se eu não conheço, eu vou viver de uma forma ignorante. E não vou manifestar esse poder que a igreja primitiva manifestou. Amém? Aleluia. Capítulo 2, versículo... a partir do 14. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou àquela multidão reunida: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele aqui está dizendo: invoca o nome do Senhor. Salvação, nós sabemos que salvação não diz respeito somente à vida eterna. Salvação, ela também inclui preservação. Pedro sabia que quando ele invocava, ele era salvo, ele era preservado. Nós sabemos que Pedro, ele morreu como mártir, sim. Mas ele morreu quando Deus determinou a sua morte. Ele não temeu morrer diante das autoridades, porque ele sabia o nome ao qual ele estava invocando. E ele sabia o resultado ao qual trazia essa invocação, que era a preservação. Amém? Vai para o capítulo 4. A partir do versículo 1. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000.
No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridade e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em o nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, é que este homem está aqui diante de vós, plenamente curado. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E portanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos, pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João e tendo notado que eram homens simples e letrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Além disso, como poderiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé, que fora curado, nada podiam alegar contra eles. E por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que a ninguém mais fale sobre este nome. Então, convocando-os novamente, ordenaram que não falassem, tampouco ensinassem em nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhe: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. No 24, ao ouvirem esse relato, após a saída de Pedro e João de diante das autoridades, eles procuraram os irmãos. Ao ouvirem este relato, os irmãos, unânimes, elevaram a voz a Deus e exclamaram: ó Todo-Poderoso Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, declaraste: porque os gentios se enfureceram e os povos conspiram em vão. Os seres da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria havia predeterminado que aconteceria. Agora, pois, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Nós vemos aqui que a oração era o meio pelo qual eles invocavam a manifestação do poder de Deus. E houve aqui a resposta de Deus. Houve aqui um mover do Espírito, onde todos ficaram plenos do Espírito. E era pleno do Espírito que Pedro e João estavam no momento em que foram questionados pelas autoridades. E é plenos do Espírito que eu e você devemos estar, porque nós vamos ser sim questionados acerca do Deus ao qual nós servimos. Amém? Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.